Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à parte 6 da série sobre campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Estamos interessados em estudar o comportamento dos campos eletromagnéticos, fundamentais na área de telecomunicações. Para isso, veremos os seguintes assuntos: o gradiente, com aplicações e algumas considerações sobre os assuntos abordados. Primeiro item, o gradiente, aplicações. O sistema de coordenadas cartesianas é composto por três eixos básicos, x, y e z, como mostrados na figura. Até agora, vimos como estabelecer a taxa de variação em dois eixos, x e y. Como fazer para definir o gradiente nos três eixos de coordenadas cartesianas? Observe os vetores unitários de ax, ay, az, respectivamente, nos eixos x, y, z. São vetores unitários. A amplitude, o modo desse vetor, é igual a 1. Ele basicamente indica o sentido. Temos aí a equação do gradiente em função do campo, das coordenadas x, y, z e os vetores unitários que indicam a direção em x, y e z. ΔΦ sobre ΔZ basicamente caracteriza a taxa de variação da função do campo com a variação da coordenada z. É a amplitude do vetor, ou módulo. AZ vai ser o vetor unitário na direção do eixo z. Vamos ver mais tarde que o sinal é positivo, mas a direção pode ser negativa. Em nome da correção matemática, vamos fazer a seguinte mudança de notação. Ao invés de utilizarmos delta, vamos usar o nosso derrom de x para a derivada parcial em relação a x. Então, em vez de ΔΦ sobre ΔY, teremos derrom de φ, derrom de y. Saímos de uma pequena variação para uma derivada taxa de variação. E agora temos a definição do gradiente em coordenadas cartesianas. A x na direção x, a y na direção y, a z na direção z. Isso é uma derivada parcial direcional. É um vetor. O gradiente é um vetor. Essa é a taxa de variação da função conforme nos deslocamos na direção x, variação incremental. É uma derivada parcial, amplitude do vetor. Este é o vetor unitário na direção do eixo x. Analogamente, podemos ter para y e para z. Isto é um vetor. Colocamos φ de x, y, z para nos lembrarmos que φ pode variar em função de x, y, z, ou só de uma, duas ou três das variáveis, ou até mesmo ser uma constante, independente. Isto é uma derivada parcial direcional. Observe o vetor unitário a x. A amplitude é a taxa de variação na função na direção x e temos o sentido no eixo x dado pelo vetor unitário ax. Nós sabemos para onde nos dirigir. Aí nós temos o sistema de coordenadas em x, y e z. Este é o vetor ax na direção positiva do eixo x. Se você tiver um vetor indicado a x, é nesse sentido que está apontando o vetor. Temos agora o vetor menos ax. Ele aponta na direção contrária, a direção negativa do eixo x, como se fosse para dentro da tela. Temos o vetor AY, unitário, na direção indo para a direita da sua tela, no eixo y, e o vetor menos AY, para a esquerda. Vetor Z, AZ para a direita, menos AC para baixo. Então agora sabemos ir para frente, para trás, direita, esquerda, para cima e para baixo. Nós estamos orientando o nosso vetor. Um exemplo, seja o vetor 2ax, a amplitude dele é 2 na direção x. Menos 2ax, a amplitude continua sendo 2, agora na direção oposta do eixo x. E afinal, quem é φ? Φ é um campo escalar, uma função. Nós temos uma tabela onde mostramos de maneira simplificada a função fx e a sua derivada. Estamos trabalhando com a variável x, poderia ser perfeitamente com yz em coordenadas cartesianas. A primeira coisa interessante é que a derivada de x em relação a x é simplesmente 1. Quando temos uma exponencial, colocamos o valor do expoente na frente e diminuímos 1. Então, x elevado ao cubo, o 3 passa para frente, 3 menos 1, 2. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. X elevado a menos 2, menos 2 para frente, menos 2 menos 1, menos 3. Ora, x elevado a menos 3 é 1 sobre x ao cubo. Então, a derivada de x elevado a menos 2 é simplesmente menos 2 sobre x ao cubo. A derivada de 2x, simplesmente 2.
Lembra que a derivada de x é igual a 1? A derivada de menos 2x ao cubo, 3 vezes 2, 6, menos 6, x ao quadrado. Quando temos agora duas ou mais variáveis, quando você deriva em função a uma delas, esqueça as outras. Deixa lá como se fosse constante e deriva o que te interessa. Então, se nós vamos derivar em relação a x, 2x ao cubo y, derivamos x ao cubo, 3x ao quadrado. 3 vezes 2, 6, x ao quadrado, vezes y. Da mesma maneira, para 2 vezes x elevado a menos 3y, menos 6y sobre x à quarta. E sempre lembrando que a derivada de uma constante é igual a zero. Temos agora vários exemplos para que nós possamos compreender melhor o gradiente. 2x2. Como é que nós vamos derivar isso? 2 vezes 2, 4x. 4x, só que é um gradiente. Eu tenho que orientar, é uma derivada direcional. Então, se eu derivei a x, vetor a x. Quando eu derivo em relação a y, 3ay. Quando eu derivo em relação a z, 3z ao quadrado. Menos 3ay mais 3z2az. Então, observe que esse gradiente, ele depende de x, independe de y e depende de z. No nosso próximo campo escalar, 6 menos 4x, já sabemos que a derivada de 6 é zero, vamos trabalhar apenas com menos 4x, que dá menos 4 na direção a x. Nós estamos derivando em relação a x, temos que obrigatoriamente lembrar de colocar a nossa vetor unitária x. 5 menos 3y ao cubo, trivial, 3 vezes 3, 9, menos 9, y2ay. E observe que tanto no anterior como neste, nós temos elementos independentes de x, em 6 menos 4x. E agora, menos 9y ao quadrado a y, não existe componente em x nem componente em z, e depende apenas do parâmetro y, menos 9y ao quadrado a y. No seguinte, simplesmente, menos 10az. 2, sim, 0. No próximo, começa com y, depois vai para x. Não importa, você vai derivar em ordem x, y, z, é usual, tradicional. Então, menos 3 vezes x ao cubo, menos 9x2 a x. Continuamos com 2ay, mais 5az. Observe que esse gradiente, a componente em x, depende apenas de x ao quadrado. A componente em y é constante, 2, e a componente em z é constante, 5. No nosso último campo, temos um campo que é a multiplicação das três variáveis, x, y, z, com z ao quadrado. Quando derivamos em relação a x, é 1, então fica menos 12, y, z ao quadrado. Então, derivada de x em relação a x, simplesmente 1. Quando derivamos agora em relação a y, menos 12, x, z ao quadrado, a y. Quando derivamos em relação a z, agora o 2 passa para frente, dá menos 24, x, y, z, a z. Com esses exemplos, você vai tranquilamente fazer o próximo exemplo. Considere uma elevação cuja base esteja na origem de um sistema de coordenadas cartesianas, no plano XY, com altura de 5 metros em relação ao nível do mar, eixo Z, e que a inclinação seja na direção nordeste, da seguinte maneira. Quando avançamos na direção leste, para cada metro nessa direção, subimos 3 metros. Assim, a elevação na direção leste é 3 para 1. Quando avançamos na direção norte, para cada metro nessa direção, subimos 4 metros. Assim, a elevação na direção norte é de 4 para 1. A elevação em qualquer ponto é dada por φ igual a 5 mais 3x mais 4y. Queremos saber a altura da elevação na origem do sistema de coordenadas. A altura da elevação quando andamos 2 metros para o norte e 4 metros para o leste. Queremos calcular o gradiente dessa função e a distância total percorrida quando nos deslocamos na direção da máxima taxa de variação, 4 metros para o norte e 3 metros para o leste. Vamos determinar também a magnitude do gradiente da função elevação. Temos aí a nossa cota de 5 metros, que é a base, a nossa elevação, os eixos coordenados x, y, z. Z, a altura da elevação. X, direção leste-oeste, y, direção norte-sul. Então, y aponta para norte e o x para leste, conforme a bússola nos indica. Temos também à esquerda a origem do sistema de coordenadas. A nossa função φ é a função altura, elevação. 5 é a altura de referência inicial. 3, variação na direção do eixo x, 3 para 1. E a taxa de variação na direção do eixo y, norte, 4 para 1. Vamos agora resolver o nosso problema. Primeiro, na origem, x igual a 0, y igual a 0. Substituímos na função e obtemos 5. Conforme informado, na referência em 0, a cota é 5 metros. Quando temos x igual a 2, y igual a 4, simplesmente substituímos na função e obtemos 27
metros. O gradiente da função elevação é dado por gradiente da função φ, x, y, z, derrom de φ, derrom de x na direção a x e assim y em z. Então nós vamos derivar a função φ, que é 5 mais 3x mais 4y, em relação a x, depois em relação a y e depois em relação a z. Neste último caso é simples, nenhum dos parâmetros da função varia com z. Então a derivada em relação a z vai ser zero. Vamos ter apenas a derivada parcial em x, que é 3, e a derivada parcial em y, que é 4. Então o gradiente da função φ é dado por 3ax mais 4y. Não esqueça, o gradiente é um vetor. Suas componentes são vetores. Aí está uma outra representação do gradiente. E é interessante, porque o gradiente da função independe de x e y e z, significando que a inclinação da função é constante. A função, taxa de variação da altura ou inclinação na direção x, independe de x, de y e z. A inclinação em x é constante, igual a 3:1. Analogamente, para y, a inclinação é constante, igual a 4:1. A distância total percorrida é um triângulo retângulo, 3, 4, 5 metros. A magnitude do gradiente da elevação é dado por essa equação. Substituindo, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, raiz quadrada, 5 metros por metro. O que significa esse resultado? Lembra da nossa bola de gude? Se soltarmos a bola de gude em um ponto em que ela role direto na direção do gradiente, linha reta, 3 metros para o sul, ela irá rolar 4 metros para o oeste. A inclinação máxima ao gradiente é 5 metros por metro. Vejamos então algumas considerações. O operador gradiente é um vetor que fornece informações sobre a máxima variação de uma função a partir de um ponto qualquer dessa função. É como vamos encontrar os máximos e mínimos de funções de campos. Este operador é aplicável a campos escalares ou funções de 1, 2 ou 3 variáveis. Cada componente do vetor gradiente pode ou não ser dependente da variável considerada. Qualquer componente do gradiente pode ser zero, positiva, negativa e depender ou não de qualquer uma das variáveis. Se nós temos uma componente menos 2ax, sabemos que é na direção oposta do eixo x. O sinal negativo é apenas indicando o sentido para onde aponta o vetor. Cada componente do vetor gradiente é também um vetor que fornece informações sobre a máxima taxa de variação da função na direção considerada. O módulo do gradiente é função das amplitudes de cada uma das componentes do gradiente. Até agora, estamos operando apenas em coordenadas cartesianas. E as coordenadas cilíndricas e as esféricas? Aguarde. E no próximo vídeo que nós veremos, vamos continuar explorando o operador gradiente com um exemplo na área de telecomunicações e eletricidade, segurança. Até lá, então, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.